Antes de colocar um esboço no papel, toda a ideia é trabalhada mentalmente. Na minha mente, eu mudo a construção, faço melhorias e até mesmo opero o dispositivo, sem nunca ter desenhado um esboço. Posso dar as medidas de todas as peças aos operários e, quando concluídas, todas essas peças caberão tão certamente como se eu tivesse feito os desenhos reais. É irrelevante para mim rodar minha máquina mentalmente ou testá-la em minha oficina. Nikola Tesla podia simplesmente testar e experimentar suas invenções na sua imaginação. Ele podia fazer isso por anos, fazer todos os testes possíveis, identificar falhas, melhorar o design e, quando ela estivesse pronta, ele simplesmente poderia trazer ao mundo real, e ela funcionava. Como ele ainda afirmou, as invenções que concebi desta forma sempre funcionaram. Em 30 anos, não houve uma única exceção. Meu primeiro motor elétrico, a luz sem fio de tubo de vácuo, meu motor turbina e muitos outros dispositivos foram desenvolvidos exatamente dessa maneira. Uma investigação pela sua vida, desde a infância, deixa claro que ele realmente usava todo o seu potencial mental. Mas uma característica praticamente ignorada pela maior parte das pessoas está no cerne dessa capacidade e mesmo do método dele. Você pode dizer qual é? Já vou falar sobre isso. Agora, tente ligar os pontos abaixo com 3 retas, sem tirar a ponta do lápis do papel nem sobrepô-las. O ponto de chegada deve coincidir com o ponto de partida. Se você quiser fazer agora, você tem 3 minutos. Vou dar a solução só mais ao final do vídeo, então pode assistir tranquilamente, sem spoiler. Caso não tenha conseguido finalizar dentro dos 3 minutos, saiba que 78% dos participantes de um estudo também não conseguiram. Agora, olha que incrível! Enquanto você tentava resolver, se uma lâmpada fosse acesa dentro do seu campo de visão, suas chances de encontrar uma solução aumentariam significativamente. A saber, 44% das pessoas que viram a lâmpada resolveram o problema, contra apenas 22% da situação original. Ver uma lâmpada estimulou a mente a pensar de maneira mais criativa. Uma lâmpada acesa é um símbolo que associamos fortemente a ter uma ideia nova, um insight e mesmo ter mais clareza. Ver isso ativa esses conceitos em nossa mente e melhora nossa abordagem diante do problema. Nos tornamos assim mais imaginativos. A essa altura, você já entendeu que a característica que falei e que é muito importante no processo de Tesla é justamente a imaginação. Ele não foi o único cientista que experimentou e usou isso, apesar de ter o processo mais assombroso. Richard Feynman, vencedor do Nobel de Física, afirmou numa de suas palestras: é assombroso constatar que as pessoas não achem que há imaginação na ciência. Para ele, a imaginação era a qualidade central da ciência, e não só dela, mas do pensamento. Certo que Feynman não estava pensando em qualquer imaginação. Para ele, ela tem raízes na realidade, parte dos conceitos e conteúdos que nós temos, da nossa observação, de nosso estudo. Uma imaginação numa camisa de força, como ele mesmo diria. Mas ainda se trata de ter essa capacidade. Indagado se suas descobertas eram fruto de intuição ou inspiração, o também vencedor do Nobel, Albert Einstein, afirmou: sou artista o suficiente para desenhar livremente com minha imaginação, que considero mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação abrange o mundo inteiro. Ninguém duvida da importância do conhecimento, mas a imaginação para Einstein pode muito mais. Agora, vamos às 4 técnicas que podem abrir as portas para todo o potencial da sua mente. Aprenda cada uma delas e use para ver o resultado. Todas as fontes das pesquisas e citações desse vídeo você encontra na descrição. Técnica 1. O estímulo sensorial. Apesar de todo mundo ser a favor do pensamento criativo, isso já virou até um lugar comum. Afinal, todo mundo repete a ladainha de que precisa ser inovador e criativo.
Mas no fundo, temos medo das dúvidas, das mudanças. Gostamos da zona de conforto. Nossas decisões, normalmente, vão no sentido de garantir essa zona de conforto. Essa é uma tentação perigosa. Por isso, aqui no SL, tratamos a zona de conforto como zona de mediocridade. Mas o que fazer então para estimular uma abordagem mais criativa? Por mais que essa tendência ao conformismo seja muito forte, podemos mudá-la com os estímulos certos. Lembra-se do problema dos 4 pontos? E que o fato de acender uma lâmpada melhorou a resposta dos participantes? A propósito, não esqueça, no final do vídeo vou dar a resposta dele. Esse é um exemplo de como o estímulo pode mudar o curso da nossa tendência padrão. Mas tem outros como fotos de pensadores criativos, obras de arte, pessoas com expressão feliz, a cor azul, entendeu porque eu já usei ela bastante aqui hoje? Flores, árvores e cenas naturais. Até mesmo usar jalecos brancos podem ser um forte estímulo. Há estudos que mostram que usar tende a ativar o conceito de médicos e pesquisadores, e assim podemos assumir as características que associamos a eles. Agora vamos à técnica 2, o distanciamento psicológico. Tomar distância é um recurso poderoso para ativar o pensamento imaginativo. Então, no lugar de enfrentar o problema, você está dizendo para recuar? Alguém pode estar pensando. Pode soar estranho, mas me acompanhe que você vai entender. Para o psicólogo Yakov Trope, o distanciamento é talvez o recurso mais importante para nosso raciocínio e tomada de decisões. Mas que distanciamento é esse? Bom, ele pode assumir diversas formas, como espacial, que nada mais é do que a distância física que tomamos de algo, ou temporal, um afastamento no tempo. Social, pode ser entre pessoas ou como outra pessoa percebe o mesmo objeto ou uma determinada situação. Hipotético, o distanciamento da realidade ou hipóteses de como poderia ter ocorrido. Segundo o psicólogo, quanto mais nos afastamos, mais abstrata torna-se nossa perspectiva do problema. Dessa forma, mais amplo é o quadro que temos condições de considerar. Eu, Alisson, sempre gostei de subir uma alta colina. Aqui no sul de Minas temos muitas. Além da caminhada pela natureza, que de fato é por si só um estímulo a pensar de forma mais criativa, a distância física, até mesmo da minha cidade, dos lugares que frequento e de minhas atividades, possibilitam essa interpretação mais ampla. Como diria Tesla, a pureza perfeita do ar, a beleza inigualável do céu, a visão imponente de uma alta cordilheira, a quietude e o sossego do lugar, tudo ao redor contribui para tornar ideais as condições para a observação científica. Quando voltamos desse distanciamento, nossas ideias tornam-se mais concretas e somos mais assertivos. Permanecer colado aos problemas e no calor das decisões, por vezes, nos dá uma visão muito estreita da situação e de como agir. Então, tome distância. E técnica 3, a prática mental. Essa prática é o ato de visualizar certas ações em sua mente, a fim de prepará-lo para quando você tiver que executá-las na realidade. Essa prática se mostra muito eficaz, por exemplo, na prática de esportes. Assim, uma bailarina pode treinar mentalmente, repassando os passos de dança em sua cabeça. Ou seja, você pode reforçar um determinado movimento simplesmente imaginando o que você está fazendo. No estudo, dividiram 144 jogadores de basquete em 2 grupos. O primeiro grupo treinou fisicamente arremessos livres com as mãos. Já o segundo grupo apenas treinou mentalmente. Após 2 semanas, surpreendentemente, ao serem testados os jogadores experientes e mesmo aqueles intermediários de ambos os grupos evoluíram praticamente na mesma proporção. Tal é o poder da imaginação. Quem sabe na sua próxima reunião futura você possa treinar mentalmente como você deve agir, ou mesmo na prática de seu esporte preferido, ou quem sabe para tocar um instrumento musical. Você pode mais ensaiando esses movimentos mentalmente, visualizando-os e, claro,
realizando-os fisicamente também. Essa prática não visa substituir o treino físico, mas reforçá-lo. Técnica 4. O tempo para reflexão. Antes de começar, vamos brincar um pouco. Preparado? Veja essa figura. Você viu primeiro a árvore na paisagem ou você viu o tigre e o macaco? Coloque sua resposta nos comentários. Bom, essa foi só um aquecimento. E agora? Me diga o que você está vendo. Olhe mais uma vez. Você está vendo uma velha senhora ou uma jovem mulher? Antes de continuar, saiba que pessoas mais velhas tendem a enxergar a mulher mais velha primeiro. Coloque nos comentários o que você viu antes e não minta. O fato aqui é que as pessoas veem uma coisa ou outra. Elas nunca veem as duas ao mesmo tempo. Outro fato importante é que eu apontei o que você poderia encontrar, pois algumas pessoas, sem essa orientação, não veriam nada. Talvez algumas ainda nem viram. No nosso grupo exclusivo do Telegram, a propósito, vou falar mais sobre esse assunto. O link de convite está na descrição. Mas qual é o ponto que quero chamar a atenção de vocês aqui? É que nosso cérebro nem sempre está certo de primeira. Ele nem sempre pode nos dar a resposta certa de tudo de forma rápida, intempestiva. É assim que nos enganam, inclusive. Pois tomamos decisões sem refletir e usar toda a nossa capacidade. Antes de colocar a solução do teste de conectar os pontos, quero dizer que se você desperta e desenvolve essa grande força que é a imaginação e tem muito claro seus propósitos, digo os verdadeiros, você realmente é como uma locomotiva a todo vapor. Mas como descobrir esses benditos propósitos? Eu explico mais aos interessados. Basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou comentário. Bom, para solucionar o teste você pode fazer desta forma. Assim você utiliza as 3 linhas retas, sem sobrepô-las e chegando de onde partiu. Coloque nos comentários se viu a jovem ou a velha primeiro e se conseguiu resolver em 3 minutos o problema dos 4 pontos. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Todas as fontes desse vídeo, como eu disse, encontram-se na descrição. Confira e até a próxima.